Aí, estamos entrando. Olá, Urbano, me desculpa esse problema técnico, cara. Não foi falta de testar. Eu testei, É, carreguei tudo, né? você já está prático nisso, Eduardo? Tem. Acho que essa já é a enésima aí que você está fazendo. Não, a gente está tentando aqui, mas desculpa o atraso, a audiência aí também desculpem. Mas vamos lá. Urbano, Oi. gostaria primeiro de agradecer a sua disponibilidade, né? Nós nos conhecemos há tanto tempo. Eu não lembro nem qual que era seu cargo na superintendência. Eu novinho, novinho, e você já no mercado imobiliário há bastante tempo. A gente Aham. acompanhou aí essa evolução, todo o seu desenvolvimento, e bastante de perto acompanhamos isso e juntos, crescemos juntos, o mercado imobiliário, né, a Caixa Econômica, você em conjunto com a Caixa, né? E diante de todo esse problema que nós estamos vivendo, sabe, Urbano, eu tenho tentado chamar pessoas aqui para tentar esclarecer, conversar, para que, passada essa pandemia, sabe, a gente possa ter Uhum. uma visão melhor do que nos espera, para que a gente possa se preparar melhor, sabe? Então eu tive essa ideia de te Perfeito. convidar, a experiência de tanto tempo, você trabalha trabalhou, iniciou na Caixa em 1981, então trabalhando provavelmente com o mercado imobiliário desde essa época, passou por diversas crises. E a nossa Perfeito. ideia aqui é conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas crises, como essa crise que nós passamos se comparam a essas outras crises, né? Perfeito. E bater um papo e tentar antecipar o que nos aguarda. Então, muito obrigado pela presença, fique à vontade para se apresentar e depois a gente inicia o nosso bate-papo. Tranquilo, tranquilo, Eduardo. Prazer falar com você, falar com o pessoal que está aí nos assistindo. Você mencionou bem, quer dizer, nós estamos num momento tão atípico, embora a gente tenha tido algumas crises, o mercado de uma maneira geral, o imobiliário em particular, ele também já passou por algumas crises ao longo da sua história, algumas talvez tão muito complexas do ponto de vista do mercado em si, mas muito mais restrito a ele. Agora a gente está meio que mergulhado num problema que é muito maior do que só o mercado imobiliário, embora esteja afetando ele de maneira importante, ou afetou até agora, mas afetou a economia de uma maneira geral, então acho que é importante a gente olhar para isso e ver, sim, de que maneira que você se protege em relação aos impactos que ele tem causado nas empresas de uma maneira em geral e nas empresas incorporadoras e construtoras de maneira particular. Mas eu acho que já estamos num momento, pelo menos deveríamos estar, todas as empresas, de começar a olhar para frente. Quer dizer, por mais que hoje, enfim, as coisas ainda estejam ainda com muita indefinição do ponto de vista do que vai acontecer no próximo mês, do ponto de vista da pandemia em si, qual é o desdobramento que ainda teremos, mas é fundamental que a gente e cada uma das empresas tenha feito ali aquele seu exercício básico. E, na prática, eu dividiria isso em três exercícios básicos. Um primeiro deles, acho que a maioria fez, as que eu tenho tido contato fizeram bem e rápido, foi proteger o seu time, né? Seja o seu time de escritório, seja o seu time lá do chão de fábrica mesmo, o pessoal que estava lá na obra, e de formas variadas, a turma de escritório ou da área de vendas, mais em home office, e a turma de obras com cuidados para que pudessem trabalhar com a tranquilidade necessária de não se contagiar naquele ambiente, além de orientação para que não se contagiasse no seu próprio ambiente e no trajeto de suas casas até o ambiente de trabalho. Acho que esses dois pontos, esse primeiro ponto, todo mundo já cuidou, o setor orientou bem as empresas, acho que isso está bem cuidado, né? Com os riscos que se tem, mas com os cuidados que se devia tomar foram tomados. E Urbano, o só outro para ponto, só para você ter ideia, aqui no Distrito Federal, falar só um pouquinho desse assunto,
nos preocupa bastante sempre a saúde e a segurança dos trabalhadores. Nós temos uma pesquisa semanal e tentamos orientar os associados da ADEME. 100% das nossas associadas mudaram os protocolos de higienização dos canteiros. 100% delas também passaram a fornecer máscara para os trabalhadores, né, gratuitas. Diversas empresas, mais de 2/3, doaram produtos de higienização para levar para a casa dos trabalhadores, para cuidar da família também. Então, essa ação realmente foi o primeiro passo, né? Temos um protocolo bastante rígido hoje e realmente é pré-condição para que a gente permanecesse funcionando. Eu acho que assim, é o primeiro valor que você tinha que tomar cuidado, porque ele é fundamental para qualquer empresa, além de ser essa questão humanitária também, que envolve essa questão da solidariedade com os próprios empregados e com a população de maneira geral. Acho que está no momento que essa questão da empatia, da solidariedade está mais aflorada e é importante que esteja mesmo e tomara que continue, né? Pós-pandemia, como um legado, né, da pandemia do ponto de vista do comportamento entre todos nós em relação aos empregados e às pessoas de uma maneira geral. O segundo ponto, que eu acho que, e aí cada um fez da melhor maneira possível, e algumas tiveram mais facilidade, outras mais dificuldade, dependendo de como se encontrava naquele momento, é cuidar do seu caixa, né? Porque será fundamental para a sobrevivência agora da empresa em si. Quer dizer, você cuidou da sobrevivência ali das pessoas que compõem a empresa e agora, do ponto de vista da empresa em si, de que maneira que a gente vai atravessar essa crise, seja cuidando do seu caixa, considerando o que você tinha já definido, ou de que maneira que você criava novas alternativas, seja buscando captar recursos no mercado, seja negociando com fornecedores, enfim, das mais variadas formas, cada um cuidou, e eu acho que caixa é fundamental, será fundamental, que seja um ponto de extrema atenção nesse momento, para que você saia pós-crise com a musculatura mais bem preparada para continuar o seu movimento e aproveitar, né, o segundo semestre, e provavelmente a gente já terá uma certa atividade um pouco mais normal, não dá para dizer, mas uma atividade um pouco mais adequada ao momento, e para isso a gente precisa estar com o caixa bem pronto. Eu acho que bem organizado, ou da melhor maneira possível nessa organização. Você mencionou, fui da Caixa, acho que a Caixa fez um trabalho muito interessante nesse aspecto de cuidar, e ela é um agente financeiro fundamental nesse segmento, para que pudesse, de alguma forma, cuidar e ajudar que essa questão do caixa pudesse ser da melhor maneira possível, do ponto de vista daquilo que ela podia fazer, para que as empresas pudessem dar sequência aí no seu trabalho, especialmente daqui para frente. E o terceiro ponto, que eu acho que é o ponto mais importante, que é assim, está na hora de olhar e começar a ver, bom, eu já sei que temos um problema, já está mapeado as principais dificuldades que a gente tinha, a gente sabe o impacto que isso está trazendo para a questão da circulação das pessoas, como é que eu vou oferecer e ofertar meu produto, como é que fica essa questão de digital no meu negócio. Ou seja, agora é um momento de como é que eu vou me valer, apesar de tudo isso, enxergar oportunidades. Eu acho que tem algumas oportunidades, especialmente para quem vai comprar um imóvel nesse momento, ou quem está querendo comprar um imóvel nesse momento. Comparado com momentos anteriores, talvez a gente tenha nesse próximo semestre um dos semestres, tirando essa questão da pandemia, estrito senso, na questão das condições de aquisição de imóvel, do ponto de vista do comprador, eu acho que talvez a gente terá um dos melhores momentos por um conjunto de variáveis que determina como é que esse mercado funciona no tempo, seja do ponto de vista do preço do produto, seja do ponto de vista da oferta de produto, seja do ponto de vista das condições de financiamento, seja do ponto de vista, inclusive, de investidores, da forma, qual é a comparabilidade que eu tenho hoje em relação à aquisição de imóvel como investimento, vis-à-vis outras alternativas de investimento que a gente tinha, tem e terá no futuro, e eu acho que nesse momento isso fica mais, esse prato da balança pesa ainda muito mais favorável para o investimento na aquisição de imóvel, olhando do ponto de vista de um investidor, do que já foi no passado.
E ainda assim, para quem é o morador, compra para moradia, eu acho que as condições aí ainda são melhores ainda do que era no passado. Então, acho que esse é um ponto, um pouco o tema aí da conversa, daquilo que a gente tinha tratado, e eu só queria fazer esse preâmbulo aqui para a gente depois dar uma sequência na conversa. Maravilha. Urbano, pela introdução, é justamente isso que nós estamos tentando entender e construir. Você passou por diversas crises. Essa nossa crise atual tem um componente muito especial e que deixa ela muito mais grave, que é a saúde das pessoas. Né? Realmente isso faz dela diferente de todas as outras. Mas, ao mesmo tempo, apresentamos algumas condições que nas outras não apresentavam. Você podia conversar e falar para a gente um pouquinho, você que vivenciou todas essas crises, todas as dificuldades, as ações estatais, você estava dentro da Caixa Econômica Federal, principal banco financiador. Nós temos realmente diferenças, e o que isso pode ser pior ou melhor para o mercado imobiliário nesse momento? Bom, eu tendo a ser otimista, ou buscar coisas positivas, mesmo num ambiente tão conturbado, complexo como esse que nós estamos agora, né? Eu acho que essa crise, ela tem algumas coisas complexas, como você acabou de dizer, tem a ver com a questão da possibilidade de alguém morrer ou não morrer, isso a torna absolutamente incomparável com a maioria das outras que a gente já viu. Tirando esse lado que é relevante, mas focado na questão da dinâmica do mercado e tentando comparar essa dinâmica do mercado atual com outros momentos de crise, alguns pontos importantes. Mas antes disso, eu acho que, quando a gente fala no mercado imobiliário, eu acho que é muito importante a gente, eu às vezes brinco e me pergunto assim, de qual mercado a gente está falando, né? Porque eu dividiria esse mercado pelas características tão diferentes que você tem no mercado imobiliário em pelo menos dois. Quer dizer, você tem um mercado de média e alta renda, que é um mercado muito mais nosso aqui do Distrito Federal, quer dizer, ele está muito mais posicionado nesse segmento, e você tem um mercado de habitação popular. O mercado e dentro desse mercado de habitação popular, por exemplo, ele é um mercado que funciona muito mais na aquisição da moradia. O cara está comprando imóvel para morar do que necessariamente para investir. No outro, você tem gente que compra para moradia e tem gente que compra para investir. Então, acho que tem que olhar considerando todas essas condições quando você olha para esse mercado, porque esse momento atual ele afeta de maneira diferente as características desses dois mercados, com essa variação no mercado de média e alta renda, dividido aí em quem compra para morar e quem compra para investir. É importante, eu acho que, destacar isso. Sobre essa ótica, o primeiro ponto que eu acho relevante, especialmente nesse mercado de média e alta renda, é que talvez, se a gente tivesse num momento posterior, talvez fosse daqui um ano, talvez fosse a gente sofresse mais. Do ponto de vista do impacto, porque se você der uma olhada, esse mercado de média e alta renda, ele teve o seu impacto lá em 2014, do ponto de vista de volume de financiamento, valor de financiamento, 2014, e eu estou pegando financiamento como uma variável relevante para dimensionar o tamanho do mercado, eu sei que tem outras transações que se fazem sem financiamento, mas se você pegar 2014, esse foi o pico, né? Você fez ali o maior volume de financiamento aí desses últimos 10 anos. E aí, 2015 para cá, 2016, 2017, o mercado de média e alta renda ele tomou um baque por uma série de razões. O agente financeiro apertou os financiamentos, teve uma série de circunstâncias, teve uma crise política séria, teve um monte de... O país entrou em recessão, teve uma série de variáveis que explica, e ele tomou uma pancada grande, para você ter uma noção, ele caiu em determinado ano, 2017, 2018, 2017 especialmente, 2016, ele caiu para 1/3 daquilo que ele fez lá em 2014, quer dizer, então foi uma pancada, né? E Perdeu a gente estava agora... Ele perdeu 2/3 em 2 anos? Se você pegar de 2014, o que se fez em 2014 e o que se fez em 2017, você vai verificar que ele se aproxima de 1/3 daquilo que tinha feito lá atrás. Então, foi uma pancada grande, grande mesmo. E o que eu estou mencionando isso? Porque o fato de a gente ter sido pego na crise, no momento que está começando a voltar a crescer, talvez para as empresas o problema seja menor, embora seja grande,
do que se fosse a gente tivesse em voo de cruzeiro, com 300 canteiros de obra em curso naquele momento, super alavancado. Então, sob esse aspecto, talvez tenha sido melhor, se é que pode dizer, né? Talvez a gente esteja em uma condição melhor nesse momento que estaríamos, por exemplo, se essa crise fosse daqui a um ano, porque se você dá uma olhada, já 18 já cresceu, 19 cresceu e 20, se você projetar esse primeiro trimestre de 20, e o primeiro trimestre normalmente é o menor trimestre aí do ano, se você projetasse uma curva natural de crescimento ao longo do ano, 2020 seria o melhor ano de média e alta renda desses últimos anos, desde 2014. Eu acho que esse é um lado bom. Eu queria complementar um pouco essa sua informação, bem focada aqui no Distrito Federal, Urbano. Isso que você falou é tão significativo que no Distrito Federal hoje temos o menor estoque da história da cidade do Distrito Federal. E aqui é predominantemente média e alta renda. Temos 2.800 unidades contra o histórico de 9.000 no passado, quando a população era muito menor. Então, o que eu tenho dito é isso. Isso nos dá a possibilidade e a tranquilidade de lançar à medida que nos sentimos seguros. Para te passar uma ideia, nós temos uma pesquisa semanal de temperatura dos nossos associados. Perguntamos diversas coisas, entre elas, você pretende lançar imóvel em 2020? Né? Perguntamos a eles e 50% dos associados falam que sim, 58% falam que sim, números da semana passada, pretende lançar. Em avaliação, Urbano, temos cerca de 20%. Então temos aí que 78% dos nossos associados, e não quer dizer que é 78% dos que pretendem lançar, não, é 78% dos associados. Ou seja, essa sua avaliação bate muito com as informações dessa pesquisa que temos feito, e a lógica é essa mesmo. Não há adiamento de lançamento pela base baixa do mercado, vamos dizer assim. Então, assim, eu pegando o ponto de vista das empresas, eu acho que, lógico, estão passando por um problema. Talvez esse problema esteja, nesse momento, numa condição que afeta muito mais. Se a gente já tivesse continuado essa curva, talvez a gente estivesse sofrendo mais. Então, estou tentando olhar o lado bom dentro de uma coisa absolutamente complexa, né? E acho que, nesse ambiente, quer dizer, resolvida essa questão de como é que as pessoas se protegerão em relação à exposição a um vírus que pode levar a uma situação, inclusive, de morte, a gente começa, olhando as outras coisas que envolvem esse mercado, além de as empresas estarem nesse momento que elas estavam ainda começando, especialmente aqui no Distrito Federal, a fazer seus lançamentos, acho que inclusive, talvez, é uma das coisas que a gente tem discutido aí nacionalmente, assim, nesse momento começa a aparecer com mais clareza alguns outros problemas, por exemplo, que já era um problema histórico, mas fica mais complicado agora, que é a questão da dinâmica da aprovação de um projeto, especialmente nos órgãos municipais, Brasil afora, nas prefeituras, enfim, porque isso é uma coisa relevante e mesmo que você mude esse processo para o mundo digital, nós estamos fazendo aqui uma live, virou uma coisa normal, um monte de coisa está entrando no mundo digital, a Caixa Econômica acabou de criar um ambiente para pagamento aí de milhões de pessoas em poucos dias se valendo dessa questão digital. Eu acho que está na hora a gente começar a olhar para isso, prefeitura, o setor, falar, cara, como é que a gente vai melhorar esse negócio para que esse negócio seja mais ágil e a gente possa se valer desse mundo digital nesse negócio também, para que a gente tenha mais velocidade nesses lançamentos, para na hora que a crise estiver dentro de um contorno adequado, a gente já está com os nossos projetos aprovados e a curva de lançamento possa ganhar, vamos dizer, a velocidade que deveria. Até porque, aí, olhando o outro lado, do ponto de vista do comprador, o comprador terá, e tem já tinha, e eu acho que terá ainda mais pelos cenários que você tem, as melhores condições para comprar. Se eu for olhar do ponto de vista de quem está comprando a moradia, eu tenho um conjunto de variáveis relevantes que me ajuda a acreditar que esse ambiente será melhor para ele nos próximos meses comprar, se ele estiver, por exemplo, precisando de um financiamento.
A oferta de financiamento está maior do que estava, por uma razão simples. Não é só por uma questão política ou pública, ou porque, eventualmente, o banco está mais interessado em fazer a sua missão, caixa econômica ou qualquer outra. Não, tem uma variável objetiva. Poupança, por exemplo, que é um fundo importante para financiamento habitacional, ele foi positivo em 2017. Né? Ele foi positivo em 2018, a captação, ele foi positivo em 2019, e nesse primeiro trimestre ele está positivo num trimestre que normalmente as famílias gastam mais, que tinha escola, tinha muita coisa para pagar, ainda assim está positivo, e março desse ano foi o melhor março de captação de poupança desde 1995. E abril desse ano, o Banco Central soltou início essa semana passada, foi o mês de melhor captação entre todos os meses desde 1995, com 30 bilhões de captação positiva, só no mês de abril. Quer dizer, então você tem dinheiro da poupança por uma série de razões, porque as pessoas estão com mais medo dos outros investimentos, que eventualmente tiveram uma perda importante, por uma série de razões, explica, mas está lá, é um dado da realidade. Então, você tem mais dinheiro para financiar. Isso, aliado a uma redução da Selic, e Selic é essa, que tem um impacto desde 2012 na remuneração da poupança. Se você tem uma Selic de 3, a poupança está te custando para o banco 70% desse 3, quer dizer, então, na prática, eu tenho ali um custo bem menor do que os 6% que eu tinha lá atrás. Então, lá atrás, o funding que o banco utilizava para fazer um financiamento, uma classe média alta, comprar uma casa, ele partia de um custo inicial, aquele dinheiro, de 6% ao ano. Agora, é um percentual dos 3%, é um percentual da Selic, né, que isso é desde 2012. Então, o funding está mais barato, os bancos estão podendo, estão fazendo e reduziram as taxas de juros para o cara que vai tomar esse financiamento. Então, ele tem hoje a menor taxa da série histórica que eu conheço para fazer uma compra de um financiamento habitacional. E desde agosto do ano passado, o Banco Central permitiu que os bancos pudessem se valer de outras alternativas, de outros dinheiros, de outros fundings, para financiar, além da poupança, a classe média, inclusive, por exemplo, utilizando o IPCA como correção. E por que isso é importante? Porque até então eu só podia usar poupança para financiar. Só poupança. Eu não podia usar outra coisa para a classe média. Eu tenho um dinheiro lá, não posso. Era poupança que se fazia. Isso era uma questão legal. Dentro do SFH, a lei do SFH, a regulamentação do SFH determinava que fosse isso. Com essa resolução de julho do ano passado, o Banco Central permitiu que fosse IPCA. E o que ele está dizendo? Assim, olha, na prática, qualquer dinheiro é dinheiro para financiar a casa, não é mais só a poupança. O determinante para esse dinheiro se tornar mais ou menos atrativo para financiar a casa seria muito mais o custo desse dinheiro. Como a Selic caiu para níveis bem baixos e a inflação está absolutamente baixa, e com a perspectiva nesses dois índices, quando você olha para frente, em qualquer um dos cenários que você tem, de manutenção de níveis baixos, inclusive de redução em alguns deles, ao longo dos próximos anos. Então, outros dinheiros daqui a pouco poderão ser dinheiros para, junto com poupança, ser também mais uma alavanca para financiar quem quer comprar. Então, se eu tenho, de um lado, as empresas estavam menos alavancadas, especialmente aqui no Distrito Federal, porque tinham menos lançamentos, e começavam a fazer isso agora. Tiver condição de retomar os lançamentos, do outro lado, as condições de quem compra serão as melhores possíveis do ponto de vista do financiamento. É lógico que o cara que compra, e é um comportamento muito específico do comprador de média e alta renda, ele compra muito olhando para frente. Então, acho que o argumento de um vendedor hoje, de um corretor, ele talvez tenha que ir um pouquinho além da condição do financiamento em si, das características do financiamento em si, do imóvel em si, mas ele tem que entender um pouquinho, começar a entender um pouquinho quais são os cenários futuros da economia de uma maneira geral, por mais que ela... Porque eu acho que nós estamos no fundo do poço e eu acho que nós temos uma sequência. Eu não sei se nós vamos recuperar em V, como o pessoal fala, que se você vai lá embaixo e bate e volta. Torcemos para isso, né? Ou se você vai recuperar em U, que é mais demorado. Mas assim, o que eu sei é que nós vamos recuperar. Nós não vamos ficar nisso. Então, esse saber que vai recuperar é um argumento importante como argumento de venda para aquele que, classe média, fala assim, mas eu não sei como é que vai ser daqui a um ano, como é que vai ser daqui a 2 anos. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, o que nós esperamos daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, é que as coisas estejam melhores porque nós passamos por uma crise sem precedente.
talvez seja a maior crise. Então, se nesse momento eu acho que eu posso comprar, e daqui a 2 anos eu acho que eu vou poder pagar muito melhor do que hoje, porque as condições estarão melhores. Então, assim, eu não sei quais são os argumentos adequados para esse ambiente, mas assim, não é a minha praia essa, mas eu acho que ele precisa estar no contexto, né, para quem está vendendo para esse cliente. E o segundo ponto de média e alta renda, que também desse cliente comprador de média e alta renda, que é o cara que é o investidor, se ele fizer conta, e a Abraim que soltou essa semana ou a semana passada um vídeo com as comparações, ela mostrou lá o seguinte: nos últimos 10 anos, o imóvel rendeu na casa de 15%, 15,3% ao ano, quando você considera a valorização e o aluguel. Você bota essas duas coisas dentro da cesta e faz a comparação, isso dá uma rentabilidade média em torno de 15% ao ano ao longo dos últimos 10 anos, em média. E quando você pega os investimentos financeiros que têm tributação e que alguns têm risco, você pega a cesta dos principais investimentos financeiros que você tem no país, ele rendeu alguma coisa em torno de 9,8% em média ao longo desses últimos 10 anos. Então, se ao longo desses últimos 10 anos você já tinha em favor do investimento no imóvel uma coisa positiva, agora, com a redução da taxa de juros lá da outra ponta, provavelmente você terá um ganho ainda melhor do ponto de vista do investidor quando eu faço essa comparação de uma coisa com a outra. Então, acho que esse é um ponto. E os últimos 10 anos, só lembrar, Urbano, não foram quaisquer últimos 10 anos, não. Nós tivemos os últimos 10 anos bem complicados politicamente e economicamente no nosso país, né? Então, isso faz com que esses números sejam mais significativos ainda. As taxas de juros lá, se você pegar a taxa de juros de hoje, ela é a menor taxa de juros da história. Então, significa que as anteriores eram mais altas. Quando eu comparo, então, esses dois ambientes, aquele que eu tinha juros mais altos com esses que são menores, e que a tendência é continuar menor, provavelmente aluguel e a própria valorização do imóvel deverá ainda abrir uma certa vantagem comparativa com o investimento financeiro. Então, ou seja, eu sou daqueles que acham que a pessoa deve diversificar os seus investimentos, enfim, acho que faz sentido, é correto sobre o aspecto de qualquer cidadão, de qualquer empresa, quando ela vai fazer seu investimento é bom diversificar, mas uma posição em imóvel hoje passa a ser muito mais interessante do que era no passado. Cada um vai verificar qual o percentual da capacidade que ele tem como investidor de estar dedicando do seu capital, do seu recurso para imóvel, mas eu acho que hoje é uma conta que é importante ser feita porque ela tem sido clara nesse sentido. Tá, perfeito. Positivo. Né? Perfeito. Nós falamos aí do investimento de médio e alto padrão. Nós temos tido também, viu, Urbano, para o outro mercado, que vamos dizer o econômico, também boas notícias. Porque, se não me engano, ontem no estado de São Paulo, mostrou que acho que 71% das vendas desse período da pandemia foram do segmento econômico. Então, nós vemos que esse segmento já iniciou e iniciou uma curva em V. Né? Eduardo, assim, eu tenho um dado desse segmento que ele é bem interessante e depois eu vou tentar dizer assim, qual é a minha percepção de por que ele funciona dessa forma. Se você pegar a crise lá de 2014, né, no mercado, depois aí de 14, 15, 16, 17, se você der uma olhada, quem trabalha no segmento econômico, no popular, ele vai perceber duas coisas que não precisava nem de pegar número, bastava ele estar acompanhando o que estava no jornal, que assim, por volta de novembro, às vezes outubro, novembro, o orçamento do Fundo de Garantia, que é o principal orçamento para financiar esse segmento, acabava. E ele era um orçamento que vinha sendo mantido e foi mantido muito parecido, até com um ligeiro crescimento ao longo desses últimos anos, 2014 para cá, 2015, 2016, 2017. Significa dizer que esse nicho ele não sofreu impacto de fato do ponto de vista do mercado como um todo, uma empresa ou outra sofreu, mas o mercado olhando como um todo não sofreu. Por exemplo, lá em 2014, se financiou, de acordo com o dado da FGTS, cerca de 375 mil unidades. Faixa 1, faixa 1,5, 2, enfim, 3. E quando você olha ao longo desse ano, até 2018, esse número foi 356, 348, 372, ou seja, ele sempre ficou ali no mesmo patamar. E o orçamento, do ponto de vista de volume, ele foi todo consumido ao longo do ano. Então,
o mercado passou, eu poderia dizer, como um todo, ileso à crise. Passou algumas empresas, eu conheço umas 2 ou 3 empresas com quem eu conversei, que lá em 2014 ela estava meio chateada com o mercado popular, resolveu sair do popular e pôr para o médio e alta renda. Eu falei, mas agora, né? Porque naquele momento a poupança estava perdendo, a Caixa estava apertando. Eu lembro que a Caixa reduziu, aumentou a taxa de juros, porque tinha diminuído o volume de poupança que tinha disponível para emprestar, reduziu cota de financiamento. Então o mercado estava estrangulando. E se você olhasse o mercado de captação de poupança, que é o funding para financiar, e o mercado, e a carteira de crédito imobiliário, estava crescendo assim, e a carteira de poupança crescendo assim. Num determinado momento, esse negócio ia se cruzar, e eu não ia ter mais dinheiro de poupança, eu ia ter que pegar um dinheiro de LCI, por exemplo, que era um dinheiro mais caro, e esse negócio ia subir taxa, deu isso. Então, naquele momento, quem ficou no mercado, ou tinha um pé também nesse mercado, porque hoje tem muita empresa que atua nos dois, né? Tem ou parcerias, ou tem uma outra empresa, ou atua na própria empresa nos 2 segmentos, passou mais ileso nesse processo. E agora, quando você olha para frente, independente de ser mercado popular ou mercado de média e alta renda, eu acredito que qualquer medida que se venha a tomar para recuperação da economia, e nós já sabemos que teremos uma baita de uma recessão nesse ano, e você precisa tomar medidas envolvendo da melhor maneira possível o setor privado, que o governo vai ter dificuldades também no orçamento público para criar todas as condições de recuperação deixado só por conta do governo. Então, e quando você olha isso, o setor da construção, particularmente o setor imobiliário, tem uma capacidade e uma oportunidade imensa, porque, primeiro, você vai continuar tendo orçamento de fundo de garantia para baixa renda, você tem poupança irrigando, hoje com captação positiva, você tem dinheiro que não seja de poupança, de outra natureza, com IPCA, também como alternativa de financiamento. Então, num ambiente de retomada, eu acredito que vai haver, inclusive, mais incentivos, né, do ponto de vista do governo e de outra natureza, para que a habitação seja uma pedra de toque para você retomar isso. Então, eu acho que eu quero buscar otimismo, porque eu sou otimista, eu conheço esse setor faz muitos anos, e acho que, de tempos em tempos, se você pensar lá em 2009, ele entrou em 2009 com um mecanismo para impedir uma crise que estava no mercado americano. Lembra lá 2008, quer dizer? E ele foi uma alavanca fundamental para isso. Explica para o pessoal qual que foi o mecanismo, Urbano, porque nem todos vão entender. Foi o programa Minha Casa, programa Minha Casa Minha Vida. De 2008 para 2009, você criou Minha Casa Minha Vida, que é o programa que está aí. Mas e que eu me lembro naquela época, o grande desafio que a gente tinha na Caixa, eu estava lá, era assim, puxa vida, a gente vai sair de uma média de financiamento de 100, 150 mil unidades por ano, e vamos tentar fazer 1 milhão em 1 ano e meio, né, que era de março de 2009, abril de 2009 até dezembro de 2010. A meta era 1 milhão de unidades lá no início do programa. Pô, a agência não vai dar conta. A agência não vai dar conta. A gente não tinha essas tecnologias todas que a gente tem, estamos falando de coisa de 10 anos atrás. E aí foi aí que a gente começou com o correspondente bancário, com uma alternativa de financiamento. Na época, eu estava lá cuidando de colocar essa coisa para rodar, que hoje faz mais de 60% de todos os financiamentos habitacionais que é feito no mercado como um todo. Essa possibilidade de ter o correspondente e de ter a alternativa de um programa que veio para dar resposta, especialmente nesse setor que emprega muita gente, que gira uma cadeia, vamos dizer, produtiva muito grande, quer dizer, não só a questão do canteiro de obra ali, mas tudo aquilo que envolve o canteiro de obra, desde o cimento, a parte de cerâmica, enfim, ferros. Quando fica pronto, tem toda a linha branca, cortina, móvel, tudo. A gente aluga máquina. É muito ampla a nossa atuação. Então, naquela época, isso foi fundamental, e se a gente der uma olhada, a gente cresceu. Só para ter um exemplo, do ponto de vista comparativo, o que significou aquilo, e nós estamos falando disso por quê? Porque eu acredito que, de novo, agora, ela é será uma outra alternativa importante para você fazer essa retomada. Não estou pegando esse momento histórico de 10 anos atrás só para falar de 10 anos atrás, é para fazer um paralelo e dizer, cara, lá naquela época, você tinha, do ponto de vista do que significava, por exemplo, financiamento, que é uma variável importante para entender o tamanho desse mercado, dado que cerca de 90%, um pouquinho mais de 90% de todas as transações de imóvel residencial no país são feitas com financiamento.
habitacional, que a maioria das pessoas não tem condição de comprar sem um financiamento habitacional, é menos gente no país que tem essa condição. Então, naquela época, o financiamento representava menos de 2% do PIB. O volume de financiamento que você tinha na economia é menos de 2% do PIB. Ele saltou numa curva rápida até 2014 para 10, para ser quase 10% do PIB, e ele está andando de lado desde 2014, ele 9, 10, 9, 10, parou de crescer, desde 2014. Agora, talvez com as condições que você tem, materiais, como eu falei, chamando de condição material, por exemplo, funding, possibilidade de financiar em canais diferentes, digitalização de processos, estamos resolvendo duas situações importantes para deixar de ser notícia, né? E acho que uma delas é a questão do cartório, quando alguém fala, fizemos uma transação 100% digital no cartório. Pô, tem que parar de ser notícia, tem que ser uma coisa tão natural que ninguém preste atenção nisso, porque significaria uma vantagem para quem está comprando, para quem está vendendo, e uma qualidade de serviço muito acima daquilo que nós temos hoje nesse processo. Mas, enfim, tirando essa questão de pequenos gargalos que eu acho que precisam ser tomados contas agora, a curva pode ser uma curva parecida nos próximos 10 anos, a gente dobrar de novo esse negócio. Como que você vê, viu, Urbano, o papel do financiamento indexado ao IPCA e o pré-fixado na possibilidade de aumento desse percentual do PIB de financiamento imobiliário? Qual o papel que você acha que ele pode ter? Porque é uma ferramenta importante, não é? Eu acho determinante, né? Porque assim, se você der uma olhada, a questão para entender qual a importância de ter o IPCA nesse mix de alternativo de financiamento habitacional, tem que entender, precisa de buscar, por exemplo, a questão de como é que o banco age quando ele termina um financiamento habitacional. Eu pego lá, financio uma casa para você, em 20 anos, em 30 anos, em tese, eu tenho um crédito, peguei um dinheiro, dei para o cara que te vendeu o imóvel, e fico com esse dinheiro através de um financiamento que eu fiz para você para receber em 20, 30 anos. Pô, esse dinheiro vai demorar a voltar, então eu vou demorar a ter esse dinheiro de novo para emprestar outra vez. Isso demora, vamos dizer, o tempo dessa operação é grande e a dinâmica de financiamento é menor. E por que ele era dessa forma? Porque o financiamento tradicional, como ele usava a poupança, e a poupança tem como indexador TR, ele tinha obrigatoriamente que utilizar, por regra do Banco Central, do SFH, TR também. Quando eu falo TR, significa que eu estou com esse financiamento que eu fiz para você, para comprar sua casa, por 20 anos, com uma taxa de juros, sei lá, 8% mais TR. Bom, se eu for pegar esse dinheiro e tentar emitir um CRI, que é um certificado para alguém me comprar e ficar com esse dinheiro, com esse direito de receber isso nos próximos 20 anos, me dá o dinheiro agora, tem muita gente no mercado que se interessaria para fazer isso, não se interessava porque ele estava em TR, e TR não tem relação com a inflação. Tem relação com outra coisa. Então, se a inflação tivesse algum tipo de desequilíbrio, embora ao longo desses últimos anos ela não tenha tido nada tão relevante, exceto em 2015, quando ela fugiu, mas tirando 2015, ela ficou dentro da banda ao longo dos últimos 15 anos, ou seja, dentro da meta que se propôs, tirando esse momento de 2015, então, o que aconteceu? O cara não toparia, poderia ficar com medo, por que eu vou pegar esse negócio? Se a inflação tiver um pipoco, um ano que seja, eu vou perder dinheiro. Então, não topo pegar esse crédito seu porque ele não tem essa proteção. E aí, o banco, em tese, tinha que carregar essa carteira ao longo do tempo todo. Já do ponto de vista do IPCA, não. O IPCA, quando eu financio, eu tenho uma taxa de juros, seja de 2,5%, 2,75%, 3%, 3,25%, 4%, seja qual o percentual de taxa de juros que eu esteja utilizando, mais IPCA, se o cara que está comprando, ele fizer a conta, e ele vai verificar que a prestação talvez seja menor do que seria na outra, porque a inflação está baixa, e em tese não, e de fato, ao fazer esse financiamento, se o banco quiser, eu não precisarei esperar esses 30 anos, que eu provavelmente vou ter um monte de gente, ainda mais nesse ambiente de juros menores, topando a carregar uma carteira com 4%, ou comprar esse direito de receber juros em 4% durante 20 anos, com a proteção de inflação, se tiver. Qual que é o risco do comprador que teria, que ele tem que avaliar? Bom, o risco que ele teria, mas se a inflação subir, e fugir de controle, de tal forma que inviabiliza o pagamento, certamente a TR também teria que refletir, senão você quebrava o sistema. Né? Então, assim, não dá para achar que é uma coisa tão dissociada, tem que olhar o sistema como um todo. E se eles fugirem num único ano,
do jeito que eles estão calculando isso hoje, ele ainda caberia dentro do orçamento. Então, assim, eu não sou um defensor, num primeiro momento, de aumentar o comprometimento de renda do cara que está tomando em PCA, que é para você precisa criar um sistema, confiança, para que as pessoas possam perceber que é uma boa alternativa. Eu não acho que a gente deveria, nesse momento, aumentar a cota de financiamento demais, porque também você precisa de criar um sistema que não existe. No momento da criação do sistema, é bom você ser conservador, protege todo mundo, inclusive o comprador, e protege o mercado como um todo, criando uma alternativa para daqui a 5 anos a gente olhar para trás e falar, puxa vida, tem um mercado novo aqui, em vez de ser 10% do PIB, agora eu vou estar com 20% do PIB, 30% do PIB, porque é possível. Por exemplo, você ter uma noção, o Chile hoje tem um mercado de crédito comparado com o PIB, o dobro do mercado de crédito brasileiro. Para a gente pegar só um país aqui sul-americano. Se você pegar um país europeu, sei lá, vamos pegar aqui França, ele é 7 vezes o nosso aqui, do ponto de vista de volume. Não faz o menor sentido. O Brasil não tem qualquer outro, considerando a economia brasileira, a economia francesa não é 7 vezes, na maioria dos negócios, o que é hoje, por exemplo, no mercado de crédito imobiliário. Então, na prática, eu acho muito interessante ter essas alternativas e mais, ela é uma alavanca para esse mercado crescer. Tá, perfeito. Pessoal, gostaria de falar que está aberto a perguntas por Urbano, tá? Então, vamos ter um espacinho aqui. Ele já está rindo ali, mas eu duvido que vocês vão conseguir uma pergunta que ele não responda. Duvido mesmo. Confio muito nele. Não duvido. Eu vou te dar um dado que eu achei importante. Eu estava olhando ontem aqui um dado, até porque eu estava conversando com outra pessoa. A Fundação Getúlio Vargas, ela fez um levantamento há um tempo atrás, e ela dimensionou que o déficit habitacional no Brasil, hoje é na casa de 7 milhões, e que a gente sempre escuta, 7 milhões, ele sempre fica mais ou menos nesse nível, e ele continua do mesmo tamanho, às vezes até cresce. E cresce mesmo porque ele aumenta em cerca de 1,1 milhão de unidades, o déficit, anualmente. Seja por casamento, descasamento, a pessoa ficou mais velha, quer sair da casa do pai, morar sozinha. Tem uma série de fatores que justificam porque que esse número cresce na faixa de 1 milhão de necessidade de novas moradias ano. Quando você bota aí, se projeta para os próximos 10 anos, você tem cerca de 12 milhões, no estudo que eles fizeram, de necessidade de novas moradias ao longo dos próximos 10 anos. Se você somar isso com os 7 que você tinha, então você tem alguma coisa entre 18 e 20 milhões de necessidade de habitação para resolver o déficit que já tinha e resolver o déficit que será criado. Então, estou falando de um negócio absolutamente... se você tem uma noção, a Caixa hoje tem cerca de 5 milhões de unidades financiadas. Então, eu estou falando de quadruplicar o volume de financiamento da Caixa Econômica hoje para atender. Para não se acreditar no potencial que ele tem. E o programa habitacional mais ambicioso que já tivemos era 1 milhão de casas. Era a produção de 1 milhão de habitações. Ou seja, e realmente era desafiador naquele momento e continua sendo desafiador até hoje. Né? Então, eu concordo, Urbano, as pessoas precisam morar, as pessoas vão morar. O que nós precisamos é justamente um mercado que, pela primeira vez, diante de tudo isso que você falou e nós vimos falando, temos condições, e digo macroeconômicas, né? Porque nós lá em 2009, nós precisamos de uma ação governamental forte, com grande apoio do FGTS, né? Então, muito embasado nisso. Tinha também a faixa 1, muito dinheiro do Tesouro. Então, naquele momento onde se dispunha de dinheiro, nós pudemos utilizá-lo. Hoje, em que pese, não temos mais essa folga de caixa, nem no orçamento do FGTS, no fluxo de caixa do FGTS, e nem no Tesouro, mas temos todas essas condições que você falou. Inflação. Inclusive, Eduardo, assim, eu acho que assim, é muito importante
quando eu falei assim, olha, precisa olhar esse mercado e entender que, na realidade, ele não é um só mercado, ou seja, tem o mercado popular, que tem uma dinâmica específica, o de média alta, que tem outra dinâmica, mas também não pode se esquecer que eles acabam se ajudando quando um Sim. começa a alavancar, o outro alavanca o outro. Só para ter um exemplo, lá em 2009, você estava fazendo ali cerca de 240 mil unidades financiadas no média e alta renda, né? E você fazia alguma coisa em torno de, sei lá, não chegava a 200 mil, eu não estou com o número da coisa, mas não chegava a 200 mil. O que aconteceu? Ao longo dos anos do próprio Minha Casa Minha Vida, que cresceu a quantidade do popular, o setor de média e alta cresceu também, tanto que o recorde de financiamento do média e alta renda foi em 2014. E agora, digamos que o governo, eu vi no jornal, li também no jornal, tá uma informação que eu tenho de entrevistas que eu vi no jornal, tanto do secretário de Habitação quanto do ministro, se estudando agora a redução da taxa de juros do Minha Casa Minha Vida, para quem está tomando o financiamento. E acho que faz todo sentido, porque todas as outras operações de crédito caíram os juros, por que não cair das pessoas de menor poder aquisitivo? Deveria cair. O fundo de garantia, ele tem um custo de 3%, mas tem um conjunto de outras despesas. Talvez você não consiga mexer no 3%, mas você consegue mexer nas outras despesas para que caiba essa nova taxa de tal maneira que o fundo de garantia continue sendo viável. E é muito importante que se faça qualquer coisa apontando para a viabilidade do fundo, para não tornar, vamos dizer, que é o único que você tem hoje para financiar pessoas de menor poder aquisitivo no país, é o fundo de garantia. E numa redução como essa, daqui a pouco, ele pode, de novo, começar um processo que, junto com aquelas condições que a gente falou do médio e alto, a gente experimentar, segundo semestre desse já início, uma arrancada, e 2021, um novo nível, um novo patamar aí de financiamento, se possível, próximo daquele que a gente já fazia lá em 2013, e com perspectiva de crescer, porque o mercado permite, tanto do ponto de vista de recurso para financiar, tanto a produção, financiar quem está produzindo como quem está comprando, quanto da condição de quem está comprando do ponto de vista de taxa de juros, prazo, alternativas de financiamento com TR, taxa fixa, com IPCA, ou seja, o coquetel, a cesta de oferta hoje para quem está comprando é interessante. E os bancos passam a ser mais interessantes o fundo de garantia, porque, o financiamento habitacional. Por quê? Porque, na prática, os spreads estão ainda altos, mas há uma redução do volume de spread das outras operações de crédito, e o financiamento habitacional, ele tem um spread menor para o banco do que tem a outra operação, mas ele tem um negócio muito interessante, os bancos sabem disso. Um cliente que tem financiamento habitacional, ele tem mais negócios com o banco. Você tem uma noção, assim, costuma ser 3 vezes mais negócio com o banco do que um cliente que não tem financiamento habitacional. Ele chama lá no banco, tem uma medida que chama índice de penetração, que é a quantidade de produto que o cliente tem em um banco, né? Então, quando eles fazem isso, soma lá a quantidade de clientes, a quantidade de produto que tem, e divide a quantidade de produto pela quantidade de cliente, para saber qual é o índice de penetração na base de cliente. E olha o todo. E depois separa os clientes que têm habitação, os clientes que não têm habitação, ele nota-se com clareza, nos casos que eu conheço, ele chega a ser 3 vezes mais. Ou seja, um cliente de habitação tem 3 vezes mais produtos do que um sem habitação. Até porque quando ele contrata um financiamento habitacional, os bancos sabem disso, ele já contrata com 3 produtos. O financiamento e 2 que são determinados, compulsórios, legalmente falando, que é um seguro de vida e o seguro de danos em relação ao imóvel. Então, na realidade, o contrato é 3. Então, os bancos estão começando a olhar isso de uma forma diferente. Mas o seguro, será que o seguro é bom, o seguro é ruim? A Caixa acabou de fazer um acordo operacional com outra seguradora e pegou aí um bom dinheiro para permitir que uma outra seguradora pudesse explorar o seguro de vida que ela faz, mesmo ela tendo a obrigação de ofertar um segundo por lei quando o cliente vai fazer o financiamento. Então, é um negócio interessante para os bancos e eu acho que a perspectiva no ambiente de taxa de juros mais baixa, como o que nós esperamos, o financiamento habitacional começará a se tornar algo bem mais atraente para todos os bancos, não ficar concentrado em 2 ou 3. Tá bom, Urbano. Nossa conversa está tão boa que a gente está chegando no fim, nem parecia. O nosso amigo Renato Correia fez uma pergunta aqui que interessante. Ó.
O que fazer para financiar quem tem renda informal? Boa. Eu tinha muita resposta para essa pergunta quando eu estava na Caixa, porque todo dia me faziam essa pergunta. Eu vi recentemente, acho que o pessoal da Caixa fez uma live, acho que foi até com você, eu estava assistindo também, o Matheus, da turma dele lá, e eu acho que fizeram uma pergunta parecida com essa. E eu acho que, assim, cada vez mais isso deverá ser uma situação menos importante, menos difícil do que foi no passado. Porque hoje os bancos começaram, já desde a minha época já se tinha isso, a intenção dos bancos é cada vez mais não ter que perguntar para o cara quanto é que ele ganha. É ter informação suficiente para saber quanto ele ganha. Digamos que você tem aí cadastro positivo, ou coisa que vale, onde você já tem uma série de informações. Hoje os bancos já conseguem ir no Banco Central, antes de fazer uma avaliação. Muitas vezes o corretor fica meio chateado lá, porque informa o dado, na hora que roda a avaliação para ver se o cara tem capacidade de pagamento, o banco dá uma olhadinha, começou isso, acho que a partir desse ano, ou do ano passado, não me lembro, lá no Banco Central para ver o endividamento que aquele cara tem e, eventualmente, solta ali o financiamento com algum condicionamento e o cara não consegue pegar tudo aquilo porque viu que ele tinha uma dívida em outro lugar e não deu para pegar com a renda dele 30% de comprometimento que deduziram ali o valor. Bom, isso tem um lado negativo que é esse, mas daqui a pouco essa é uma fonte relevante para eu entender que o cara, historicamente, tomou crédito e pagou crédito. E ele não tinha emprego. E não tendo emprego, eventualmente, ele tem outra forma de capacidade de pagamento, que são esses milhões de informais que você tem no Brasil. Então, eu acho que, eu estou dando um exemplo aqui bem simplório, só para dizer o seguinte, nós começamos a ter cada vez mais, eu acho que agora com essa questão do ambiente digital que vai ser alavancado, ou vai ser acelerado, em função até da pandemia, condições para nos valermos de outras informações para saber quanto é que o cara pode tomar de financiamento e qual o risco que eu topo tomar. Pode ser a conta de energia elétrica. A conta de energia elétrica diz muito quanto é que é a renda de uma determinada pessoa. Eu sei que se você paga a energia elétrica, se você provavelmente tem geladeira em casa, você tem TV em casa, você tem cartão de crédito, chuveiro elétrico em casa. E o cartão de crédito? E o cartão de crédito, então? Cartão de crédito. Você tem uma noção, já tem, e até hoje ainda tem isso, tem muitas instituições financeiras que, às vezes, elas se valem do análise de crédito de um outro para conceder o crédito sem ter o custo de analisar o cliente. Por exemplo, o cartão de crédito faz muito isso. Se você tiver um cartão de crédito no banco A, o cara do banco B te oferece e nunca te viu na vida. Mas como é que ele fez para te dar o cartão de crédito? Ele sabe o que o outro já fez, para que eu vou ter que fazer? Então, de uma certa forma, você tem informações suficientes no mercado. Eu acredito, respondendo para ele assim, eu sei que ainda tem dificuldade, talvez num primeiro momento a gente ainda vai ter alguma dificuldade, embora a Caixa tenha colocado que está olhando isso, talvez saia alguma coisa nesse sentido, eu torço para que saia, mas mais do que isso, eu acho que nós vamos começar a ter condições técnicas de dispor de dados e informações em outras bases que nós não tínhamos até então, para poder entender qual é a capacidade do pagamento, sem necessariamente eu perguntar para ele. Porque quando eu tenho renda formal é mais simples, mas quando eu não tenho informal realmente é uma dificuldade, mas eu acho que a gente vai superar isso aí também. Perfeito, Urbano. A pergunta, eu vou ter que te dar um minuto só para responder essa pergunta do Paulo Muniz, que é muito importante. Opa, Paulo. Urbano, nesse momento de pandemia, você acha possível a Caixa não exigir a demanda mínima no imóvel na planta para gerar mais emprego e renda? Olha, cara, assim, essa é uma pergunta boa, eu já vi alguém fazendo isso também em alguma dessas lives por aí. Eu acho que a questão da demanda mínima, se for por uma questão operacional, assim, olhando geral, você tem casos e casos. Questão operacional, não, eu não estou conseguindo fazer, mas está tudo aqui, só não estou conseguindo botar para rodar para uma situação qualquer, talvez faça sentido. Agora, se você não tiver uma demanda mínima, você tem que começar a questionar por que você não tem a demanda mínima se o empreendimento realmente é viável. Quer dizer, então acho que o agente financeiro fica nesse dilema. Eu não vou exigir porque eu estou com uma dificuldade para cumprir, porque realmente tem uma questão operacional pegando, ou eu não vou exigir porque ele não está conseguindo vender e nós dois vamos ter um problema juntos lá na frente. Então, mas é possível. Existem financiamentos hoje que você financia para o cara e, eventualmente, você vai cumprir isso mais para frente. Mas eu acho que é uma pergunta que primeiro tem que fazer para si mesmo, e depois a razão pela qual você gostaria de ter essa não exigência da demanda mínima para ver se faz sentido para todo mundo. Beleza. A gente conseguiu, num empreendimento aqui, através do estudo de velocidade de venda, viu, Urbano? Junto à Caixa,
demonstrar que só precisaríamos de 15%, uma atuação da ADEME, utilizando a nossa pesquisa de IVV. Então, nós estamos trabalhando para que isso vire padrão. Então, não é simplesmente reduzir, é através de um estudo de velocidade de venda. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Eu acho que acho que pode cair a qualquer momento aí, mas eu acho que está certo. Quer dizer, na realidade, tem que considerar variáveis e variáveis. Cada região tem uma sua tipicidade, Isso, né? Eventualmente, alguma não seria adequada, mas muita seria. Urbano, gostaria de pedir para você, foi ótima, tanto que a gente está quase estourando nosso tempo. Eu queria, primeiro, te agradecer a sua disponibilidade, um papo. Pessoal, espalha para os corretores. O Urbano falou que não sabe vender imóvel, mas ele falou todos os argumentos para vender imóvel de alto padrão. Então, os corretores têm que assistir. Vai ficar disponível no nosso Instagram, viu? Vou divulgar, viu, Urbano? Mas, por favor, Urbano, uma mensagem para a turma, para depois eu encerrar a nossa live. Por favor. Eu diria assim, como eu disse, assim, eu tento buscar enxergar coisas boas em momentos em que a gente, eventualmente, não está tão bem assim. Nós estamos num momento absolutamente crítico, né, do ponto de vista de saúde, enfim, é uma pandemia. Eu não me lembro da minha geração de ter passado por uma situação como essa, acho que nós não passamos, mas acho que a gente fez, né, no setor o que deveriam fazer, o dever de casa da maioria que conseguiu fazer já fez. Alguém vai sofrer, alguém vai ter alguma dificuldade maior, a gente sabe que vai ter, não sou poliana para achar que isso não acontecerá, mas eu acho que a gente sairá disso melhor do que nós estávamos, por exemplo, em 2015, em 2016, 2017. Já em 2021, acho que a gente já tem condição de estar nesse nível. A gente tem que ter agora muita calma, muita paciência para entender e enxergar as oportunidades e reciclar. Todo mundo, as empresas estão reciclando, os bancos estão se reciclando, revendo seus processos, seus projetos, a maneira de argumentar, utilizando a tecnologia, inteligência artificial, processos digitais. E acho que quem está no cinema também, o corretor também, como a gente falou ainda há pouco, aí, ele está no momento, tem que se reciclar, a maneira que ele vai vender será diferente, porque as pessoas tendem a ser diferentes, ou saírem diferentes dessa crise do que entraram nela, né? E eu imagino que em 2021, 2022, a gente vai olhar para trás e tentar ver o que a gente passou de ruim, e foram muitas coisas, muitas pessoas estão morrendo em função disso, mas também olhar para trás, ou comparando o nosso mercado em particular, e ver que a gente está muito melhor lá em 2021, 2022, 2023, do que a gente estava na maneira que a gente fazia negócio, nos cuidados que a gente tinha, no tipo de planta e projeto que a gente lançava, enfim, muita coisa será mudada a partir desse processo, mas eu vejo isso como oportunidade. Até porque tem uma coisa importantíssima, né, que a gente não falou aqui, Eduardo, que assim, se casa já era relevante no passado, para todo mundo, agora ela ganhou uma relevância ainda maior, porque o grande problema que nós estamos tendo no isolamento social, ou que tende a ter no isolamento social, são mais ainda daquelas pessoas ou que estão aglomeradas em pequenos espaços, com baixa condição de infra, né, do que as outras pessoas têm uma casa. Então, mesmo que seja uma casa menor, mas com a infraestrutura que todas as empresas fazem, a pessoa vai dar uma melhorada nessa condição pessoal de vida para ele e para a família dele, e mais segurança, inclusive, do ponto de vista dessa condição de saúde, que é uma variável que já existia lá atrás, que era falada, mas tanto quanto agora, muita coisa está aparecendo que a gente às vezes não enxergava. A questão do valor da casa, eu acho que também ganha um destaque que a gente já sabia que tinha, mas que agora ficou mais evidenciado. Tá certo, Urbano. Só tenho mais um minutinho para agradecer você e passar uma mensagem. Muito obrigado mais uma vez pela live. Realmente foi uma visão bem diferenciada, um enfoque diferente, mas que só acrescenta na nossa busca de como veremos o mercado. Também, viu, Urbano, nós acreditamos que nós, o mercado imobiliário, teremos um importante papel nessa recuperação da nossa cidade, aqui do Distrito Federal e do país. Nós temos essa consciência, com os cuidados que você ressaltou e com essa ressignificação do imóvel que você falou e citou, eu acho que temos tudo para isso. Gostaria de agradecer a você, toda a audiência. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Abraço. Um grande abraço. Até mais.